Boa noite, Natal. Eu sou o professor Carlos André e a partir de agora vocês acompanharão o programa Além da Ciência. Lembrando, esse programa fica gravado no YouTube. Você pode assistir em qualquer lugar do mundo e quantas vezes você quiser. Em geral, existem ideias aqui no programa que você precisa digerir, você precisa escutar novamente. Então aproveita o YouTube e manda também para os seus amigos, porque com certeza muita coisa boa vai ser conversada aqui hoje. E lembrando, dia 18 de setembro, não percam o evento Jornada Educação. Inclusive, meu convidado de hoje, super convidado, é a primeira vez que a gente faz um programa online com uma pessoa que não está na cidade. Ele será palestrante no dia 18 de setembro no Jornada Educação. Eu combinei com ele para não rolar nenhum spoiler hoje. Esse cara é um cara muito top, tenho o prazer de chamá-lo de amigo e torço muito para que um dia ele seja o nosso ministro da Educação. Em breve eu vou dizer o nome dele e fazer a apresentação formal. Esse encontro do dia 18 de setembro trará especialistas, é um encontro presencial, alguns dos maiores especialistas em educação do país. Acontecerá no auditório da Fierne. E você que é um educador não pode ficar de fora. Mais detalhes você procura lá no meu Instagram, Carlos André Over, ou então no jornada.educação, sem o cedilha e sem o tio. Vou apresentar formalmente aqui o meu grande convidado, Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais no SAIS. O SAIS é o Sistema Aridiçá. O Colégio Aridiçá é um dos maiores colégios do Brasil, é um colégio referência em Fortaleza, e esse é o sistema que o Aridiçá, o SAIS, é o Sistema Aridiçá, o sistema que é comercializado em todo o Brasil, com certeza o sistema mais famoso, muito usado aqui também em Natal, Rio Grande do Norte. Ele é professor de matemática e também autor de material didático, acumula experiência de 30 anos no setor de educação básica, como professor, coordenador, diretor e palestrante especializado em Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, e políticas públicas para a educação. Foi diretor do Colégio Aridiçá por 10 anos e atua, como eu já disse, no SAIS, Plataforma de Educação, desde 2015. Bem-vindo, meu amigo, professor Ademar. Bom, oi lá, Carlos. Muito obrigado pela recepção. Estou muito lisonjeado de estar participando do seu programa e também muito feliz aí com essa menção. Futuro ministro da Educação, meu amigo, falta muito chão para ainda. Você sabe que não é brincadeira, né? Faz tempo que eu digo isso e quando acontecer, eu vou dizer, fui eu que falei, há muito tempo atrás. O Brasil merece essa oportunidade. E aí, Ademar, como é que estão as coisas? Tudo bem, muito feliz aqui de estar participando com você do programa. Dia 18, estamos juntos aí no mega evento que você está realizando. Também muito feliz, muito obrigado pelo convite. E vamos falar de educação. Com certeza. Será uma honra ter você aqui conosco. Ademar, conta para o nosso ouvinte rapidamente, eu tentei dar uma explicação rápida, mas explica para o nosso ouvinte o que é o SAIS. Você é diretor de Ensino e Inovações do SAIS e a gente tem todos os ouvintes aqui de vários segmentos possíveis, nem todo mundo é da área de educação. Dá uma explicada para a galera o que é o SAIS e o que o SAIS representa hoje a nível de Brasil. O SAIS é uma plataforma de educação que tem hoje mais de 400 mil alunos, presente em 1.100 escolas do Brasil. A gente fornece para essas 1.100 escolas soluções educacionais, sejam de materiais didáticos, os livros, sejam de plataformas, sejam de avaliações, e um conjunto todo de materiais que podem ajudar digamos que o andamento escolar desses alunos. E SAIS atua também numa linha muito de ajudar a escola a ser uma escola melhor. Então a gente tem uma consultoria pedagógica, então não é só a entrega de material, essa consultoria pedagógica ela atua diretamente nas escolas, através dos nossos 70 consultores hoje,
espalhados pelo Brasil, e cada um desses consultores faz o seu trabalho de falar com pais, falar com os professores, fazer informação, falar sobre assuntos que são mais espinhosos ou outros assuntos também correlatos. Ou seja, a gente vai muito além do meio didático. Perfeito. Ademar, eu acredito, se não me falha a memória, que eu fui o primeiro a utilizar SAIS a long time ago aqui no Rio Grande do Norte, na minha época do Over, e eu queria saber se a minha visão bate com o que vocês enxergam, mas eu acredito que o sistema SAIS, ele se tornou um grande sucesso no Brasil, e isso foi catapultado pelo resultado que vocês produziam na cidade original da escola, a quantidade de alunos que vocês aprovavam em medicina, aprovavam no ITA, no IME, e as demais escolas do Brasil, de outros estados, tentavam se aproximar dessa filosofia e tentar conquistar novos degraus e melhorar suas escolas. Eu acredito, a minha visão aí, até como antigo consumidor, é essa. E é assim que vocês aí de dentro também enxergam o que tornou o SAIS um grande sucesso nacional? Acho que você conseguiu resumir bem o papel todo. Ao longo dos anos, isso foi um pouco mudando, tá? Mas assim, você de fato foi o primeiro cliente que a gente teve em Natal, e aí vai o nosso agradecimento aqui pela confiança, porque de fato é difícil de dizer eu vou ser o primeiro a usar uma plataforma dessa. Mas o material ele foi construído de fato para o Colégio Araçá, que é um colégio hoje com 8.000 alunos na cidade de Fortaleza, e a gente atendia as demandas em que a gente entendia que eram mais necessárias e mais de aproximação para os nossos alunos. Então, vou dar um exemplo aqui. Não existiu no Brasil livros de Física, Química e Biologia para o nono ano, e a gente queria ter livros de Física, Química e Biologia. Então, como é que naturalmente acontece? As escolas adotavam materiais de ensino médio para essas séries. E a gente foi lá e disse, não, a gente tem que ter um livro que seja adequado a esse jovem que está lá com 14, 15 anos de idade, com esse tipo de linguagem, que seja consumível nesse tipo de informação. Então a gente foi lá e construiu. Então a gente começou a construir materiais que eram muito significativos para a nossa escola, e de alguma maneira depois a gente de fato resolveu ampliar essa oportunidade também para outras escolas. E aí isso foi, de alguma maneira, melhorando todo o nosso material. Melhorando por quê? Eu me lembro, Carlos, que você foi um que dizia assim para a gente, Ademar, coloca uma redação também no simulado. E a gente não tinha tema de redação porque a gente não dá a correção da redação. E você disse, olha, coloca uma redação, porque se você colocar uma redação vai ser melhor para a gente, porque eu aplico aqui e o professor aqui da escola vai corrigir. Então eu fico com a experiência completa. E a gente automaticamente fez também isso. Então, ao longo dos anos, os clientes também nos ajudaram muito a melhorar o nosso material. Então, nasce de uma solução que era com foco no nosso cliente e depois ela surge para o foco no cliente de todas as nossas escolas. E automaticamente, os resultados e a especialização do Enem nos fez ganhar muita velocidade no nosso crescimento. As pessoas entendiam que, de fato, era uma solução que ia melhorar aquela escola. Então, consequentemente, a gente acabou tendo um crescimento muito rápido nesses quase 20 anos de companhia, o que nos levou, além de 2, 3 escolas, hoje para mais de 1.100 escolas. Por que eu digo que vai além? Hoje vai além porque a gente tem outras soluções que não é só para o pré-vestibular. A gente tem soluções hoje que atendem a educação infantil. E aí, quando você atende a educação infantil, você tem uma outra dimensão de base nacional comum curricular, você tem outras prerrogativas e outros desejos que são estabelecidos. Então, você tem plataforma de gamificação, você tem outros mecanismos. Mas, de fato, a gente quer entregar uma solução que seja uma solução muito completa para todas as nossas escolas, independente da faixa etária. E, consequentemente, não é só vestibular. Né? O mundo é muito mais do que só vestibular. Então, se a gente nasce dessa origem, ok, interessante, bacana, mas a gente tem outros atributos hoje que é relacionado a toda a educação básica no geral.
Legal. Um ponto que você colocou aí, que eu realmente não tinha pensado anteriormente, mas como alguém que esteve dentro do sistema como cliente, eu concordo 100%. No início do SaaS, vocês tinham basicamente em cada estado marcas que eram ícones e que se aproximavam daquela filosofia do colégio Ari de Sal. Me lembro que quando a gente teve a primeira conversa aqui em Natal, a pessoa que veio até a escola falou: olha, o perfil da escola de vocês é parecido com o perfil que o SAIS tem. Então, essa combinação, como você bem colocou aí, fez todo mundo ganhar, né? Porque você tinha muitas mentes interessantes de todos os estados também usando e sugerindo novas ideias que vieram a deixar o sistema, que já era muito bom, cada vez melhor, né? E eu que conheço bem o sistema, posso dizer que grande parte das grandes escolas do Brasil hoje está dentro do time do SAIS. E partindo disso, Ademar, eu queria puxar a nossa próxima pergunta. A gente tem o Colégio Ari de Sá como uma grande ilha de bons resultados, de formação de qualidade para os alunos, assim como N outras grandes ilhas que existem pelo Brasil, inclusive, como eu disse, muitas delas usando o sistema SAIS, mas a gente sabe que quando a gente pega o país como um todo, o resultado é bem distante dessas ilhas de qualidade. O próprio resultado do país no exame PISA não é um resultado bom. Eu queria que você comentasse para o nosso ouvinte, inclusive para aquele que não é da área de educação, o que é o PISA, por que é importante um país participar do PISA, qual é a situação atual do Brasil, como a gente poderia fazer para evoluir na qualidade desse exame. Essa pergunta é bem complexa, mas vou tentar responder. Daria uma tese de doutorado, né, Ademar? É por aí. Bom, primeiro eu vou pela parte mais fácil. A prova em si, a prova do PISA, é uma prova internacional aplicada hoje em torno de 80 países. Quem aplica essa prova? Os países todos da OCDE e mais membros convidados. Desde o ano 2000, a aplicação da primeira prova, o Brasil resolveu entrar nessa prova. Então, são provas aplicadas de 3 em 3 anos. Então, foi 2000, 2003, 2006. E ela tenta, dentro daqueles alunos de 15 anos de idade, depois tem uma coisa interessante para falar por que é essa idade que é relacionada. Então, os alunos que têm 15 anos de idade, eles fazem essas provas nesses países, e é a mesma prova aplicada, obviamente só com as traduções das línguas, que um aluno que faz, por exemplo, em Natal ou faz em Tóquio, tá? Ou que faz, por exemplo, em Londres. Então, é a mesma prova aplicada no mundo todo, para que, de alguma maneira, eu estabeleça, possa garantir alguns níveis de aprendizagem ou algumas coisas como se pré-estabelece. Obviamente, isso gera um ranking, tá? E essa prova é uma prova que ela tenta medir as habilidades básicas que o aluno deveria aprender na escola. Então, ela vai fazer, ela tem 7 níveis de proficiência, tá? Então, o nível de proficiência, eles são relacionados a níveis de dificuldade, poderia dizer um pouco disso, e ela estabelece, digamos que um ranking desse modelo todo. 2021 era o ano de aplicação, infelizmente pela questão da pandemia ele foi adiado, foi aplicado em 2022, os resultados devem estar sendo divulgados agora no final de 2023, dessa última temporada. O que acontece de maneira geral? O Brasil tem uma colocação nesses exames muito baixa. Então, se são 80 países, a prova é aplicada em ciências, leitura e matemática. Normalmente, matemática, a gente fica entre os últimos. A gente ganha de poucos países que são pré-estabelecidos e países onde a educação, de fato, não é tão relevante como exposição global. E em leitura, a gente é um pouco melhor nesse desenvolvimento, mas a gente fica acima da posição de número 60, desde 80. Em ciências, assim como matemática, os resultados também
são muito ruins. Então, de maneira geral, você tem notas muito baixas. Tá? Você tem notas muito baixas. Então, o que eu... Tem um exemplo de uma questão de 2012, caras, que eu gosto de relacionar para mostrar um pouco do que é esse poder dessa prova. Em 2012 caiu uma questão que dizia assim: o aluno vai pegar um metrô que custa R$ 3 o passe. Ele tem 5. Qual é o troco? Esse é o nível 1 de proficiência. Então, 5 menos 3, 2. O aluno, isso aí o brasileiro está ok. No nível 2, da mesma situação, problema, ele diz assim: o aluno vai pegar o metrô todo dia e agora de forma semanal. E um ticket semanal, existe uma promoção no metrô que o ticket semanal custa R$ 20. Vale a pena ele comprar o ticket semanal? Então, se ele vai pegar todo dia, 3 vezes 7, 21, 21 é maior do que 20, então vale a pena ele comprar o ticket do que comprar ele de forma individual. Só que tem uma perguntinha lá que era assim: justifique sua resposta. O aluno brasileiro não consegue passar desse nível. É triste você imaginar isso. O que mostra que a gente, nas escolas em geral do Brasil, a gente está ensinando muita conta, a gente está indo para um caminho muito... Isso até melhorou um pouco com o lançamento da Base Nacional Comum Curricular, mas a gente tem um conteúdo que é muito inchado e que se preserva para coisas que são minimamente menos importantes do que aquilo que são as habilidades básicas que eu vou levar para a vida. Essa prova, ela quer saber de fato se você tem um pouco de inferências de leitura, ciências e matemática para ser um cidadão. É isso que se mede, que se estabelece. E nos últimos anos, eles estão incorporando alguma coisa chamada de habilidades socioemocionais. Eles estão querendo, dentro dessa prova, também medir algumas percepções que os alunos possam ter. Então, por exemplo, o aluno brasileiro, ele larga a prova muito cedo. Então, ele não sabe resolver uma questão e ele fica enganchado naquela questão. O que ele faz? Ele desiste e entrega a prova para o examinador. Já, por exemplo, o aluno asiático, que são onde estão os melhores resultados, aí eu estou falando de China, Singapura, Japão, e eles de alguma maneira ficam até o final da prova. Ou seja, tem um outro que você pode dizer que é garra, você pode dizer como eles avaliam lá como resiliência. Esse é um outro viés. Então a gente tem dificuldades em todos os níveis que você possa pensar. Desses modelos todos. E claro que você tendo uma pessoa, principalmente nos dias de hoje, que seja muito bom de conteúdo, mas também seja bom como cidadão, você tem, de alguma maneira, esse equilíbrio de habilidades socioemocionais com habilidades cognitivas. É isso que essa prova também tenta medir. E isso tem um modelo de impacto geral. Vou dar uma coisa que eu gosto muito de falar. Os 40 primeiros colocados no PISA, eles têm 7 horas de aula todo dia, os alunos. Isso não é uma realidade do Brasil, a não ser de algumas escolas particulares. Então, a gente tem ilhas de excelência no Brasil, porque, de alguma maneira, as escolas têm ensino integral. Os alunos passam muito tempo dentro das escolas. E você tendo um ensino integral, você consegue dar conta do conteúdo e também dessas outras situações, como Baker, como inglês, que é fundamental hoje na vida. O aluno saber inglês, fundamental, como língua franca. Ou com programação, ou com outros viés. Então, assim, o que se estabelece é que, de alguma maneira, a educação ela tem intrinsecamente uma ligação grande também com o mercado de trabalho. Então, eu estou querendo dizer que eu preciso, de alguma maneira, formar o cidadão dentro da escola para que eu estabeleça relações de trabalho que também sejam muito boas. Então, eu preciso que o aluno, por exemplo, termine o seu ensino médio. É uma coisa que no Brasil a gente tem um nível de abandono muito alto. E a gente tem razões e outras por outras de já ter, por exemplo, 9 milhões de pessoas hoje, uma geração chamada de nem estuda e nem trabalha. Abandona a escola porque a escola é enfadonha, porque a escola tem outros tipos de problemas, ou que, por exemplo, uma jovem engravidou muito cedo e não tem condições de continuar na escola. Então, tem vários aspectos disso aí que, de alguma maneira, a gente precisava, e os governos, de maneira geral, ter um nível de atenção maior. Então, essa prova, ela se encara muito da realidade que acontece em várias
em vários países do mundo. Sejam, por exemplo, países que têm nível de desenvolvimento de PIBs muito altos, tá? Sejam de países que têm PIBs muito baixos, ou qual é a relação que isso se estabelece. A gente, no Brasil, é um poço de desigualdade. Então, você tem tanto ilhas que são fantásticas, como você tem também números que são comparados, às vezes, com países pobres, como da África, por exemplo. Então, você tem... a gente é um país muito rico, mas, ao mesmo tempo, muito desigual. E quando você tem essas comparações, essas provas, de alguma maneira, esses dados que são revelados, eles escancaram esse problema social que a gente tem. O que é bom nesse negócio tão ruim que eu estou falando? Né? O bom é que o Brasil tem os dados. É isso que eu gosto. Então, desde o ano 2000, o Brasil participa de todas essas provas. Agora, Carlos, em alguns países, vai sair o resultado agora em 2023, em dezembro. Certo? É muito provável que tenha ministro da educação para perder o emprego, porque o resultado do país caiu. Então, é esse tipo de análise que eu estou falando que, por exemplo, não acontece de forma tão pragmática no Brasil, por exemplo. A gente tem o ponto positivo de estar participando, mas está todo mundo muito acomodado com os resultados, né? Acomodado, se discute, mas não se tem ação direta com isso. Isso é um ponto que, de certa forma, grita e chama atenção, mas a gente deveria, talvez, como sociedade, ser mais atuante. Se tem sociedades em que o primeiro-ministro vai demitir o ministro da Educação porque o resultado foi ruim, isso significa dizer que a sociedade se incomoda que o resultado do país foi ruim, entendeu? Perfeito. Então, esses são esses efeitos que, de alguma forma, acontecem. Então, ninguém se preocupa. Agora, a gente consegue, por exemplo, no Brasil, fazer o seu imposto de renda. Eu faço o meu imposto de renda. Que é um negócio super complexo. E se você atrasar, o Ministério da Fazenda vem atrás de você se bloqueia. Então, assim, tudo que é relacionado a impostos, a dinheiro e outras coisas, o Brasil tem um nível altíssimo de tecnologia e de saber cobrar. Mas o que é relacionado, por exemplo, à educação, não tem os mesmos níveis de pensamento ou desenvolvimento de maneira geral. Isso não dói na população como um todo, deveria doer mais. Perfeito. Esse é o grande professor Ademar Celedônio. Vocês viram que a minha abertura aqui não era um simples favor pela amizade, o nível de conteúdo, de informação é muito grande. E lembrando, dia 18 de setembro estará aqui presencialmente em Natal, no evento Jornada Educação. Eu vou dar uma pausa rápida aqui, vamos chamar o repórter CBN e logo na sequência a gente volta conversando mais com o professor Ademar. Até daqui a pouquinho. Boa noite, Natal. Estamos de volta aqui no programa Além da Ciência, hoje conversando online, remotamente, com o grande professor Ademar Celedônio, que estará aqui em Natal, dia 18 de setembro, no evento Jornada Educação. Você que é educador, não perca essa oportunidade, é muito conhecimento. Inclusive, eu combinei com ele para não ter spoilers hoje. A gente está conversando sobre outros temas. No dia 18 será Educação 5.0. No finalzinho de hoje, eu vou perguntar para o professor basicamente o que seria Educação 5.0. Mas, professor Ademar, voltando, a gente falava sobre ilhas de excelência no Brasil. Eu gosto muito desse tema PISA, mas eu sempre fico preocupado porque vira e mexe alguém fala pô, nada no Brasil está funcionando, e não é verdade. Como a gente tentou deixar claro no primeiro bloco, no Brasil há ilhas de excelência, como o Colégio Ariziçá e tantos outros colégios. Quando eu ainda estava à frente do Over, a gente participou de um PISA for School, que eu vou pedir para o professor explicar daqui a pouquinho o que é, e você tem um resultado da escola que pode ser comparado com outros países. E nesse resultado, se não me falha a memória, em 2019, por volta de 2019, a gente tinha um resultado próximo ao da Alemanha. Então a gente ficou muito feliz. Então, quando se pega o resultado do Brasil como um todo, como o professor Ademar falou no primeiro bloco, a gente tem um resultado que nos entristece bastante. Mas em todos os estados brasileiros, há grandes colégios cujo resultado superaria vários países europeus
e alguns colégios, inclusive, que se aproximam dos primeiros lugares, supondo que eles fossem países. Dá uma geral para a gente, professor Adhemar, sobre o que seria o PISA for School e a importância, inclusive, a gente pode ter um pai aqui que é engenheiro, não trabalha com educação, mas a importância dele saber o que é o PISA e talvez, inclusive, cobrar a própria escola dele. Pô, pessoal, vocês vendem tanto na mídia que vocês são bons, por que vocês não estão participando do PISA for School? Eu gostaria de saber qual o nível da escola do meu filho em comparação à Itália, em comparação à Inglaterra, Portugal. Dá uma geral para a gente, professor Adhemar. Esse é um programa feito que quem tem autorização no Brasil para aplicar é a Xesgra Rio, se eu não me engano, e eles oferecem esse serviço para cada escola. Então, eles aplicam para aqueles alunos que são alunos de 15 anos de idade, do mesmo simulando a mesma intencionalidade. Aí, Carlos, não é necessariamente o nono ano, tá? Que é mais ou menos a idade que o menino vai ter. O que importa é a idade dele. Então, tem que ter 15 anos e 3 meses até 16 anos e 2 meses para fazer essa prova. A escola não pode escolher quem são os alunos que vão fazer a prova. Quem escolhe é a própria os organismos da OCDE. E eles aplicam uma prova em computador de matemática, leitura e ciências. É uma prova que deve ter um custo hoje para a escola em torno de 25 mil reais. Eu não considero um valor tão alto, mas a escola tem depois um relatório, de fato, de como estão seus alunos de uma maneira geral, da sua média, e um grande bacana que é comparável com esses outros países, porque isso usa uma metodologia que é a mesma que o Enem usa, chamada de TRI, são 3 letrinhas, que significa Teoria de Resposta ao Item, que é o que garante a comparabilidade dentro de avaliações bem diferentes entre outros modelos de questões e avaliações como geral. Então, você tem um modelo que, de fato, se consiste numa comparabilidade sua com todas as demandas que poderia encontrar. E vai também cruzar com habilidades socioemocionais, com pensamento crítico, com resiliência e com outras demandas que essas avaliações, essas provas cobram. Então, é de fato um programa muito bacana onde você pode se comparar. Aí você pode dizer, eu sou muito bom do ponto de vista de nota, mas eu não sou tão bom, por exemplo, de habilidades comportamentais. Você pode dizer, eu sou tão bom quanto a inglês, como você falou, mas eu posso ser ruim também. Mas esse resultado é importante para que eu, de alguma forma, melhore a minha sociedade como um todo. Perfeito. Professor, a gente você deu um exemplo que eu achei muito bom, esse exemplo do metrô, né, da promoção do metrô, que é um cálculo básico que o Brasil, como país, eu estou dizendo, acaba não saindo bem nesse tipo de teste, mas o aluno, teoricamente, está estudando logaritmo, está estudando coisas muito mais complexas do que isso. Então, o aluno brasileiro ele tem uma quantidade de assuntos que, teoricamente, ele deveria aprender, mas no final ele aprende muito pouco, né? Esses testes, como o PISA, deixam claro isso. O senhor acha que a gente precisaria de uma reforma, de fato, do ensino médio? E fala para a gente como você está enxergando todo esse imbróglio que essa reforma, que teoricamente deveria ser implantada, não foi, o pessoal faz movimento contra. Qual é a sua visão sobre esse tema, reforma do ensino médio? Essa resposta dá mais uns 4, 5 programas. Vamos convidar você outras vezes, com certeza. Vamos lá. A gente precisa de uma reforma do ensino médio. Isso dando logo o meu ponto. Lembra que eu falei que a prova é aplicada para 15 anos? Por que a prova é aplicada para 15 anos e não com 18 anos? Porque no mundo todo o ensino médio ele é diferente. Então a prova do PISA é aplicada até 15 anos para que de alguma forma eu tente medir as habilidades que esses alunos deveriam ter aprendido
até 15 anos, uma vez que depois de 15 anos, o ensino médio é muito diferente. Eu vou primeiro explicar como é que isso tem uma relação direta no mundo. Tá? Então, por algum motivo, ou sejam de notas, ou por alguns elementos, os alunos são separados ao final da educação básica, que é ali no 9º ano. Então, eles vão para tipos de escolas diferentes do ensino médio. Normalmente são notas. Tá? Então, as notas, ou a Finlândia pega as notas do colégio, não precisa nem é uma prova que tem CDMC. Em outros países, eles fazem. Singapura e China, os alunos fazem provas nacionais e os melhores resultados vão normalmente para a academia, que é tão conteudista como é no Brasil. Então, é ali em torno de 40% dos alunos vão para essas escolas. As demais pessoas dessa população, elas vão para escolas profissionalizantes. Então, elas vão aprender menos conceitos de teoria. Então, vão aprender algumas matemáticas, língua mãe, inglês, principalmente, e mais já o começo de uma profissão. Então, é um pouco desse modelo como se estabelece. E, de alguns países, essas carreiras são muito promissoras, tá? Você dá logo uma profissão para esses jovens. E você garante a empregabilidade porque o mercado, de alguma forma, respeita muito esse ensino técnico e profissionalizante. Ele pode continuar a faculdade depois? Pode. Na China, por exemplo, os engenheiros normalmente são pessoas que fizeram profissionalizante e depois eles caem dentro da faculdade de engenharia para se aperfeiçoar. Isso faz com que os alunos não vejam tantos outros conteúdos. Essa que é a grande situação de que muita gente reclama do Brasil, que acha que todo mundo tem que aprender tudo para ser, por exemplo, um engenheiro, ou todo mundo tem que aprender tudo se o cara vai trabalhar, por exemplo, com design, com marketing. Então, você tem coisas que não são tão triviais. Então, você precisa ter um cidadão que aprenda as habilidades básicas do ensino fundamental até 15 anos, que são coisas que ele vai usar, por exemplo, de matemática, das língua mãe ou outras coisas, para viver. Tá? Para ele saber, por exemplo, se na hora de uma negociação, se eu tenho lá você já deve ter visto, e vai vir essa discussão muito grande agora, que o Banco Central está querendo mudar, mas você chega para comprar alguma coisa e não se preocupe, em 10 vezes, 6 juros. Claro que não tem juros esse negócio. Então, assim, e se ilude naquela ideia toda. Então, a matemática, por exemplo, ela serve muito mais para cidadania do que necessariamente para você aprender a fazer conta. Fazer conta eu faço com calculadora, coisas assim, esses modelos outros diferentes. Ou, por exemplo, eu saber me comunicar, eu saber me relacionar com as pessoas online e offline. Então, você tem os níveis de comunicação e tudo mais. Então, o uso da língua portuguesa como geral. Então, nesses países, de alguma maneira, você tem uma separação desses alunos e aqueles que vão para a academia acabam se formando do ponto de vista que são as carreiras mais tradicionais, como direito, medicina, engenharias e outros demais. E outra parte da população, elas vão para carreiras técnicas. Agora, ir para uma carreira técnica significa ganhar menos. Em muitos países, os técnicos até ganham salários que são muito parecidos com alunos que formam as carreiras acadêmicas comuns. Então, a gente tem um problema no Brasil que 35% dos alunos não terminam o ensino médio. Não termina o ensino médio porque ele precisa ir trabalhar para sustentar a família. Não tem, ou porque a menina engravidou muito cedo. Então, você falta políticas públicas que, de alguma forma, ensinem ou determinem, por exemplo, a questão da educação sexual de forma mais plausível, né? E que seja menos ideológica, como acontece hoje, por exemplo, dentro do Brasil. Então, não se prega muitas vezes não ensinar a educação sexual, muito mais como se fosse uma ideia de ensinar as pessoas a terem relações, e não é isso. É muito mais essa questão de ser direito de forma de conhecimento do corpo e das consequências que você tem como geral. Mas a gente tem, além disso, um ensino médio que é um ensino médio muito inchado, que todo mundo tem que ensinar tudo para que, de alguma forma, esse cidadão vá depois passar pelo mesmo processo seletivo, que no caso é o Enem, o principal do Brasil, e fazer a mesma prova para ser engenheiro, para ser médico ou para ser qualquer outra profissão. Isso é o que acontece nesse modelo.
Então, diante do que eu vejo no mundo, diante do que eu vejo de abandono no Brasil, e diante que, de alguma forma, se pensa em fazer uma reforma do ensino médio. Se propôs uma reforma do ensino médio que foi discutida e aprovada em 2018, implementada em 2022, e aí ela começa a ter vários tipos de problemas. No meio do caminho apareceu a pandemia, que a gente pode discutir como grande problema social no mundo todo, e as dimensões como aconteceram todo, e uma grande discussão de o que é importante, o que eu deveria ou não ensinar. Diga-se de passagem que os estados fizeram um bom trabalho do ponto de vista de regulação, de fazer como isso acontecer, e a gente não teve tanto uma dinâmica dos governos federais nos últimos anos para que isso acontecesse. E, de fato, hoje ninguém entende muito bem o que está acontecendo. Aparece o governo, você tem uma reclamação muito grande, principalmente da esquerda ou de sindicatos de professores, que, de fato, algumas disciplinas vão desaparecer, algumas interpretações, inclusive, erradas do próprio modelo, e se fala muito do ponto de vista do eu vou perder a aula, eu vou deixar de ser um profissional disso, daquilo, outro. E a coisa fica muito aberta. Tá? Então, você tem estados hoje que têm 300 tipos de itinerários formativos, de caminhos diferentes que o aluno vai estudar no ensino médio. E tem estados que têm 4. Então, isso começou a gerar níveis de preocupação muito grande, porque eu não tenho um profissional para dar aquele tipo de aula, ou esses modelos todos. O governo federal, o atual governo federal, na gestão do ministro Camilo Santana, ele resolveu não revogar o ensino médio, resolveu não voltar ao que era, felizmente. Acho que isso é a primeira grande ponto. E agora está estudando as melhores maneiras do possível para que você consiga padronizar alguns desses itinerários formativos, que são esses caminhos que se ensinam de forma alternativa dentro do programa, e que, de alguma maneira, você tenha um pouco de noção, de fato, o que seja importante para a educação. Isso deve se resolver através de um projeto de lei ainda esse ano. Isso vai tramitar no Congresso. As primeiras mudanças já estabelecidas já agradam alguns grupos e desagradam outros, mas isso é normal. No mundo todo tem esse tipo de discussão quando você discute currículo, tá? Não só no Brasil, mas sociedades bem avançadas como Finlândia, por exemplo, quando vai discutir o que é importante, o que não é importante, sempre tem uma dificuldade de acertar. Mas eu estou vendo uma boa vontade do governo de tentar minimamente acertar os pontos todos. E talvez em 2025, e 2024, eu acho pouco provável, a gente comece a nova reforma do ensino médio, que foi aprovada em 17 para 18, que tentou se implementar em 22 e provavelmente vai ficar para 25, entendeu? Mas o importante é que, pelo menos em curso, a gente tem alguma coisa que está sendo estabelecida, sendo estudada. Vai ser melhor para o Brasil? Vai ser muito melhor para o Brasil. Vai resolver todos os problemas? Não. Ela ainda não é tão ambiciosa como eu gostaria, mas já é um primeiro passo que a gente possa, daqui a 5 anos, começar a revisar e começar, de fato, a ter muito mais noção do que ele deveria colocar, de fato, de preponderante e importante para a sociedade brasileira. Perfeito. Hoje em dia, no Brasil, tudo acaba sendo resumido a briga política, esquerda versus direita. Então, eu vejo muita gente colocando como se a reforma fosse a reforma do Temer. Então, ele não sei se a pessoa de fato acredita nisso, ou se é só um jogo semântico, né? Ele se posiciona contra, ou ele defende que tem que se posicionar contra, porque a reforma é uma reforma de direita. E eu vejo também uma oposição muito mais forte no público do que no privado, muito encabeçada pelos próprios professores. Um ponto que eu concordo, que no meio dessa discussão, entre vários que eu discordo, é que os professores, muitos deles dizem que não foram preparados para colocar em prática. Você deu um exemplo aí de 300 itinerários, o cara fala, cara, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu não fui formado para isso, a faculdade nunca teve essa visão, eu estou aqui trabalhando há 30 anos na sala de aula e, de repente, eu tenho uma bomba dessa na minha mão para resolver. Então, em alguns casos, eu vejo que esse argumento é um argumento plausível até, mas em outros eu vejo pura e simplesmente uma má vontade ideológica. Como é que você enxerga isso daí, Ademar?
Eu acho que tem de tudo. O grande problema é que você tem que envolver os professores. Tá? Então não adianta você, nos gabinetes de Brasília, decidir o que de fato uma população, principalmente do tamanho do Brasil. A gente estava falando há pouco do PIS. Às vezes o PIS é aplicado em países que têm 700 quilômetros quadrados de área. São coisas assim surreais em relação às dimensões e desigualdades que a gente tem no Brasil. Tem coisas, tem fatos de que é um professor que está preocupado que vai perder carga horária, tá? Mas isso eu acho que é de menos. O grande detalhe é o seguinte: a gente deveria ter preparado os professores minimamente e deveria ter colocado a coisa para começar muito pequeno. É assim que que a mãe da gente ensina, né? Vai tomar sopa, toma sopa pelas beiradas. Você vai tomando devagarzinho até você tomar a sopa como um todo. Então, de fato, os professores têm, na sua maioria, razão em estar reclamando, porque, por exemplo, o Estado de São Paulo colocou um itinerário formativo que é para o aluno aprender, eu estou esquecendo agora aqui, mas conceitos de marketing digital, certo? Cara, isso era bacana, isso é legal. Mas quem estava dando isso era um professor de filosofia. Então, isso não é bacana. E o professor estava fazendo isso para não perder carga horária. Então, isso está completamente desfocado e errado. Então, eu poderia dizer o seguinte: olha, eu vou começar com 3 ou 4 tipos de itinerários, relativamente padrão para o Brasil todo, com algumas possibilidades de alteração, mas eu preciso desses profissionais aqui estabelecidos que eu vou trabalhar. E você, de alguma forma, formar isso. No Brasil, eu gosto de dar um exemplo que é da filosofia. Em 2009, o Lula aprovou que, de fato, a filosofia deveria ser disciplina obrigatória. As faculdades de filosofia praticamente não faziam, não tinham tanta pessoas que iam fazer filosofia. Isso gerou uma demanda absurda dentro das escolas, e as escolas precisaram contratar professores que eram obrigados, às vezes de áreas que não eram afins, como história, geografia ou sociologia, para dar aula de filosofia. 4 anos depois, com a importância da lei, as faculdades de filosofia começaram a se tornar muito importantes e entregaram para a sociedade muitos professores. Então eram 200 mil profissionais. Olha que desafio, cara. 200 mil professores de filosofia precisavam para a implementação da lei. E aí, em 2013 para 2014, diante da obrigatoriedade e da importância, as faculdades começam também a entregar para a sociedade professores de filosofia. Então, se você quer fazer uma reforma dessa, você de alguma maneira diz: olha, eu vou precisar de professores que ensinem marketing digital, que ensinem matemática financeira, que ensinem carpintaria ou outros tipos de modelos que sejam profissionalizantes, ou que ensinem de matemática avançada, por exemplo, ou qualquer outra que são bem complexas as possibilidades dentro dos itinerários. Mas eu deveria ter preparado antes essa sociedade de professores para que, de fato, eu não tivesse esse problema na frente. Então, esse é um dos grandes pontos de desafio, e de quem é contra a reforma do ensino médio e diz: olha, não dá para eu entender que isso de fato vai ser uma coisa que vai ser melhor para a sociedade, porque a gente não tem nenhum profissional do mercado que ensine esses jovens, de fato, a esses modelos. Falando aqui de maneira geral, tá? De maneira geral, um pouco nesses papéis. As escolas particulares, elas, por serem menores também, e serem mais simples do ponto de vista de entendimento, se adaptaram muito rápido à possibilidade de reforma. Até porque a lei não obriga você a ter um itinerário profissionalizante. Você pode ter itinerários que são também de conteúdos. Então, as escolas particulares se adaptaram muito rápido, colocando disciplinas que são disciplinas estabelecidas, que são as que geram um pouco mais de conhecimento para o aluno, mas que de alguma maneira vão cair também nos exames. Tá? E aí, qual é o grande problema? Eu estou com um aluno que está fazendo marketing digital, que é uma coisa bacana para ele, mas ele vai fazer o Enem com conteúdo que é tão conteudista daquele aluno que está fazendo na escola privada, estudando aquele conteúdo que de fato vai cair. Eu vou gerar talvez mais desigualdade social, porque eu acabo não me complementando nesses papéis. Apesar da gente ter hoje cotas das universidades, mas de alguma maneira eu estou gerando para algumas sociedades em estados diferentes, estados que têm muitos itinerários, estados que têm menos itinerários,
um outro poder de desigualdade, porque alguns vão ver mais conteúdos, que é o que cai na prova. Então, ele deveria começar, por exemplo, a mexer na prova. A prova deveria ser o reflexo do que eu estou querendo na sociedade, para que as pessoas entendessem um pouco melhor como é que isso funciona. Mas é por isso que eu falei para você. É para 4 programas fáceis. Com certeza. Uma coisa interessante é que a escola particular também ela tem que se adaptar rápido, porque senão não sobrevive no mercado, né? Ademais, a gente vai entrando aqui na reta final, a gente tem aí 1 minuto e 30 mais ou menos. Você vai estar aqui conosco dia 18 de setembro, no auditório da Fierne, é um dos palestrantes da noite, e o seu tema é Educação 5.0. Queria que você explicasse para a nossa audiência, deixando aquele gostinho na boca, né, para o dia 18, o que é Educação 5.0. A gente tem 1 minuto mais ou menos, tem que ser na velocidade de um Twitter. Eu pretendo muito falar de inteligência artificial, como é que a tecnologia está envolvendo hoje esses conceitos todos da nova educação. A educação 5.0 é um conceito, digamos que busca adaptar ao sistema educacional as mudanças que a gente tem hoje da 4ª ou 5ª revolução industrial, que aí entra, por exemplo, a questão das máquinas digitais ou a inteligência artificial e tudo mais. Esse é um modelo que a ênfase é colocar a aprendizagem do aluno na resolução de problemas complexos, pensamento crítico, habilidades sociais. O objetivo é preparar os estudantes para um mundo cada vez mais digitalizado, que hoje está cada vez mais complexo e hiperconectado. Então, você tem uma educação mais flexível, mais plausível, mais personalizada e que seja relevante para atender as demandas do mundo atual. Então, é isso que eu pretendo falar no dia 18 aí com vocês, sobre o que é esse conceito todo de inteligência artificial, essas novas que estão surgindo agora, generativas, e educação 5.0. Como é que tudo isso se alinha? Perfeito, professor Ademar, sempre uma honra falar com você. Agradeço demais e aguardo ansiosamente o senhor aqui no dia 18 com a gente no auditório da Fierne. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Carlos. Valeu, Ademar. Obrigado, Natal, e até a próxima terça-feira aqui na CBN, nosso programa Além da Ciência, das 18 às 19 horas. See you later.